Atos 6, de 7 a 15. Fala assim: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Muito bem, irmãos, na semana passada, nesse tempo aqui de estudo pela manhã, nós dissemos que esse texto apresenta o terceiro julgamento, ele fecha o ciclo de 3 julgamentos dos crentes, dos pregadores, julgamentos perante o sinédrio. O primeiro julgamento, ele termina no capítulo 4, versículo 18. E esse julgamento, que é o primeiro, ele acaba com uma advertência sendo dirigida aos apóstolos. Uma advertência também ameaçadora, sendo dirigida aos pregadores, aos apóstolos. O segundo julgamento aparece no capítulo 5 e ele termina no versículo 40, em 5:40, com um chicoteamento. Nós percebemos que o grau de agressividade dos juízes vai se tornando cada vez mais acentuado. E agora nós temos o terceiro julgamento perante o sinédrio. Esse julgamento perante o sinédrio, ele vai prosseguir. O Estevão acaba de chegar. Nós lemos aqui o texto, que o versículo 15 mostra ele perante o sinédrio já, e o julgamento vai começar. Esse julgamento vai terminar só no capítulo 7, nos versículos 59 e 60. No capítulo 7, versículos 59 e 60, nós encontramos o desfecho desse terceiro julgamento. E o terceiro é a morte, o terceiro desfecho é a morte do evangelista. Então, o sinédrio sai de um julgamento de advertência, no começo, passa por um julgamento que redunda em chicoteamento, e agora chega num julgamento, terceiro julgamento, que redunda na morte do evangelista. Vai se agravando o grau de hostilidade e severidade dos juízes. Então nós vimos isso. E nós aprendemos também que esse trecho que está diante de nós é um trecho que serve como uma dobradiça também no livro de Atos, porque é um trecho de transição. Até agora, tudo o que está acontecendo aqui em Atos está concentrado na cidade de Jerusalém. E é importante notar que o livro de Atos ele segue um esboço. E esse esboço do livro de Atos, um esboço mais geral do livro de Atos, é um esboço apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, o livro de Atos é dividido dessa forma. Primeiro o evangelho sendo pregado em Jerusalém, depois o evangelho passa a ser pregado em toda a Judéia e Samaria, e depois, a partir do capítulo 12, ele vai ser pregado até os confins da terra. Aqui, então, nós temos um momento de transição, quando o evangelho ele vai deixar um pouco de lado o foco em Jerusalém. Claro que os apóstolos vão continuar pregando em Jerusalém também, mas o foco do livro começa a passar para outras regiões. Por quê? Porque depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição. O capítulo 8, versículo 1
começa essa mudança. Estevão é morto no capítulo 7, 59 e 60. No capítulo 8, versículo 1, já se inicia então a nova fase de expansão do evangelho para a Judéia e Samaria. E nós vemos então em 8.1, está a informação de que houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e essa perseguição fez com que muitos crentes saíssem e se espalhassem, saindo de Jerusalém e levando o evangelho para outras regiões ali, dos arredores ali, mas sempre dentro de Israel. Então é interessante observar isso, que esse texto é um texto que mostra essa transição. É um texto de passagem, em que o livro de Atos está avançando para uma nova etapa, a etapa em que o evangelho agora vai ser anunciado não só em Jerusalém, mas em Judéia e Samaria. Nós vimos, quando nós olhamos esse trechinho completo, nós vimos que ele pode ser dividido aí em 4 partes. E eu disse que cada uma dessas partes envolve um enunciado que nós podemos extrair da passagem em si. O primeiro enunciado que nós já estudamos é assim: o evangelho progride em todas as classes. Esse foi o primeiro enunciado que nós fizemos com base nos versículos 7 e 8. Os versículos 7 e 8 mostram a realidade desse enunciado. O evangelho progride em todas as classes. O versículo 7 fala que a palavra de Deus crescia depois da solução do problema que foi levantado pelos crentes helenistas, referentes às viúvas deles que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Depois que esse problema foi resolvido, a igreja volta a se ampliar, os discípulos vão se multiplicando, crescendo cada vez mais, e o texto fala que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que nós temos às vezes uma mentalidade ligadas a ela, uma mentalidade bastante hostil, nós pensamos nos sacerdotes da época do Novo Testamento, e nós dizemos, eles eram todos perversos, todos maus, religiosos, hipócritas, e eram pessoas que não tinham sinceridade nenhuma, só queriam explorar o povo, enganar o povo, era um sistema, participantes de um sistema e tudo mais. E nós temos essa ideia por causa do sacerdote Anás, Caifás, e olhamos para todos os sacerdotes como pessoas perversas. Na realidade, esse texto aqui mostra que muitos sacerdotes, quando ouviram o evangelho, eles se converteram e obedeciam à fé. E talvez eles até se mantivessem dentro daquele sistema ali, realizando suas atividades sacerdotais, por não entender os desdobramentos teológicos da sua fé. No começo, aqui no comecinho, não havia nenhuma epístola do Novo Testamento que tinha sido escrita ainda. Então eles estavam talvez lá realizando os seus trabalhos normalmente, mas eram crentes em Jesus. E nós aprendemos na nossa última aula que havia cerca de 8.000 sacerdotes assim em Jerusalém. Eram sacerdotes mais simples. Como, por exemplo, nós lembramos da última vez que o pai de João Batista, Zacarias, ele era um sacerdote. Um sacerdote que não era rico, não era hipócrita, não era alguém que participava de um sistema religioso que oprimia as pessoas, nada disso. Ele era um sacerdote ali, fiel a Deus, piedoso, santo, ele com sua esposa ali servindo no templo normalmente. Não havia problema nenhum nisso, era assim que funcionava a antiga aliança. E ele é um exemplo de um sacerdote piedoso. Certamente, entre esses sacerdotes que são mencionados aqui, existiam pessoas então piedosas, querendo conhecer realmente a Deus, e que se converteram quando ouviram a pregação dos apóstolos. É errado a gente pensar que todo sacerdote e que todo fariseu da época era perverso. É errado. Lembre-se que Nicodemos era fariseu e era um homem piedoso. Então, nós não podemos generalizar essas coisas. Nós temos os fariseus hipócritas, mentirosos, aqueles que enganaram o povo, que queriam só aplauso das pessoas, admiração. Temos sacerdotes perversos, que queriam se aproveitar do sistema para enriquecer, para explorar as pessoas, mas isso não envolvia todo mundo e nem era a maioria. Muito bem, nós aprendemos isso e vimos também no versículo 8 que Estevão, ele começou a se destacar
na pregação apostólica. Por quê? Nós vimos, quando estudamos esse primeiro enunciado, que o evangelho progride em todas as classes, nós vimos que Estevão, ele era um homem cheio de graça, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus estava sobre ele. Ele era um homem cheio de poder. Nós aprendemos que ele fazia muitos sinais. O texto bíblico não fala que tipo de sinal que ele fazia, que tipo de milagre ele realizava, mas é bem provável que fosse no campo das curas, porque o que predomina em Atos no campo de milagres são milagres na área da saúde. Nós aprendemos também, pelo versículo 3, que ele era um homem de boa reputação. Ele era um homem de boa reputação, as pessoas davam bom testemunho dele no seu dia a dia. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo controlava a sua vida, controlava o seu modo de viver. Ele era um homem cheio de sabedoria também, ou seja, tinha sensatez e tinha conhecimento. Ele era um homem estudioso que tinha conhecimento, e não somente conhecimento, a sabedoria envolve ter conhecimento e saber aplicar esse conhecimento às diversas situações da vida. Muita gente fala assim, não interessa ter conhecimento. Se você ter só conhecimento sem saber aplicar isso à sua vida, realmente não vale nada. Mas Estevão, ele tinha conhecimento, ele debatia com os seus oponentes e ele vencia esses debates porque ele era um homem que tinha conhecimento e sabedoria também. Ele tinha sabedoria porque aplicava esses conhecimentos à sua vida e às diversas situações que ele enfrentava. E era também, de acordo com o versículo 5, ele era também um homem cheio de fé. Ele cria no poder de Deus, ele cria na ação de Deus naqueles dias, ele era um homem que revelava essa confiança, essa fidelidade em relação a Deus. Então ele tinha graça, poder, boa reputação, controle do Espírito Santo, sabedoria e fé. Era um crente maravilhoso, um crente praticamente perfeito, se a gente for olhar. E o texto mostra que ele então realizava essas coisas todas nesse contexto de ampliação, de crescimento do evangelho. E o evangelho crescia, inclusive, entre os sacerdotes. E por isso, então, nós dissemos que o evangelho progride em todas as classes. É uma lição importante para nós. Nós nunca podemos prescindir da força do evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Nós, muitas vezes, acreditamos que o evangelho, para ele crescer, ele precisa ter alguns atrativos. E então imaginamos que se nós mudarmos a linguagem e o nosso comportamento e nos adequarmos mais ao que o mundo espera de alguém, isso vai fazer com que o evangelho tenha sucesso em qualquer classe. Se nós sairmos pular carnaval, pintados aí, fantasiados aí como carnavalescos, se fizermos isso, então nós vamos atrair os perdidos para o evangelho. Se nós formos em baladas e nos envolvermos ali nas baladas, com as pessoas ali, naquele contexto, naquele ambiente, se estivermos ali juntos com eles, fazendo o que eles fazem, inclusive, e nos igualando a eles, se fizermos isso, então nós poderemos então ganhar aquelas pessoas para a verdade, para o evangelho, porque eles verão que nós não somos bichos de 7 cabeças. No Novo Testamento tudo isso é bobagem. O Novo Testamento ensina o seguinte, que o evangelho se expande só pela pregação, só isso. Nós não precisamos de mais nada. O evangelho não tem outros recursos adicionais, não. Ele se expande pela pregação. Até os milagres que eram feitos, eram milagres que serviam apenas para abrir a porta para a pregação. O que salva a pessoa nem eram os milagres. Vamos ver aqui daqui a pouquinho que os milagres logo perderam o seu efeito, o seu impacto de atrair as pessoas. Logo, nesse texto mesmo, nós vimos que os milagres bem depressa perderam o seu impacto de atração. Sumiu esse impacto. Sumiu essa atração, esse desejo por mais milagres. Isso aí logo foi passando, logo foi caindo no esquecimento. Isso nunca converteu ninguém, isso nunca transformou ninguém. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 1, 21, que a Deus aprouve salvar os que creem. Note bem, a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. É assim que o evangelho se expande, pela pregação. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele cria que o evangelho em si, o anúncio, o conteúdo dessa mensagem, o que nós dizemos quando nós pregamos o evangelho, esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mais, o apóstolo Paulo prossegue, ele diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver milagres, ou ver que eu fiquei igual carnavalesco, ou ver que eu fiquei igual baladeiro, ou ver que eu fiquei igual este ou aquele, não, a fé não nasce aí. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, não qualquer ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para essas verdades todas expostas no Novo Testamento, nós aprendemos que o evangelho progride em qualquer classe, em meio a qualquer classe, em meio a qualquer grupo de pessoas. Notem, até os sacerdotes ligados intensamente à antiga aliança, em meio a sacrifícios ali e tudo mais, realizando seus serviços, até essas pessoas fortemente apegadas a esse aspecto cerimoniais do culto levítico, até essas pessoas, quando ouviram o evangelho teve poder para mudar o coração delas e elas serem salvas. Fariseus também, como vimos no caso de Nicodemos. Fariseus também. O texto aqui não fala dos fariseus. Fariseus, conversão de fariseu, nós encontramos em outras passagens, como é o caso de Nicodemos, que eu já mencionei várias vezes. Mas um fariseu, alguém que cria ali no valor inegociável da lei mosaica, apegado ali àquele sistema legalista, até uma pessoa como essa, ouvindo o evangelho, quando escutou o evangelho, pelo ouvir, como diz Paulo, ele creu. O evangelho foi o poder de Deus. Quando ele ouviu o evangelho, aquilo foi como uma bomba poderosa que explodiu todas as suas convicções, no caso de Nicodemos. E ele creu, e o poder de Deus, então expresso nas palavras do evangelho, fez com que ele fosse salvo. Então, o evangelho progride em todas as classes. Não há nenhuma classe que esteja tão endurecida que o evangelho não tenha poder para quebrar. Não há nenhuma classe que esteja tão aprofundada no abismo da incredulidade que o evangelho não tenha força para descer até lá embaixo e arrancar essa pessoa de lá e trazê-la para a luz. O que nós temos que fazer então é pregar o evangelho só. Não temos que nos igualar a ninguém, não temos que fazer shows musicais na igreja para atrair incrédulos, não temos que usar de artifícios de marketing cristão, não temos que bancar as pessoas semelhantes ao mundo aí, diversas estratégias aí para tentar atrair. Não temos que fazer nada disso. Não temos que nos vestir de palhaços, não temos que usar meios de divulgação que façam com que nos pareçamos com o mundo ou com pessoas deste ou daquele grupo, nada disso. Nós temos apenas que pregar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós temos que pregar que o salário do pecado, desse pecado é a morte. Nós temos que dizer isso para as pessoas. Temos que dizer para as pessoas que Jesus Cristo ele veio para nos substituir nessa morte. Temos que dizer isso. E temos que dizer às pessoas que quem crê nele recebe os benefícios dessa substituição e é salvo. Isso é evangelho. Nós temos que anunciar essas coisas e ver o que Deus vai fazer a partir do momento em que nós pregamos. Nós falamos também do segundo enunciado que emana desse texto, que está nos versículos 9 e 10. O segundo enunciado é o seguinte: o evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. Esse é o evangelho verdadeiro, ele incomoda os expoentes de outras doutrinas. Nós mencionamos aí a sinagoga dos libertos, e eu disse para vocês que o que existe aqui é a possibilidade de serem mencionadas duas sinagogas. A sinagoga dos libertos, integrada por pessoas de Cirene, de Alexandria e da Cilícia. Então, essa seria, a sinagoga dos libertos, integrada pelos
pelos judeus de Cirene e de Alexandria, e uma outra sinagoga integrada por judeus da Cilícia e da Ásia. Pode ser que seja isso. Há quem diga que eram 5 sinagogas: a dos libertos, a dos sirineus, a dos alexandrinos, a dos da Cilícia e da Ásia. Quem diz que eram 5. E há também aqueles que acreditam que era uma sinagoga só, a sinagoga dos libertos, integrada pelos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Enfim, não sabemos ao certo, o texto grego é um pouco dúbio nessa parte, nós não sabemos, mas o fato é que esses homens dessas sinagogas, eles se opuseram severamente contra Estevão. Talvez Estevão, que era um helenista, nós dissemos aqui, Estevão pelo nome dele, o nome grego, Estéfanos, Estevão por ser um helenista, ele pode ter pertencido a uma dessas sinagogas. Talvez ele estivesse debatendo ali com colegas de sinagoga, com amigos dele, pessoas que o conheciam, que haviam se sentado ali ao lado dele, ou talvez ainda se sentassem ao lado dele, talvez ele frequentasse ainda as sinagogas, pelo jeito ele frequentava, ia lá e conversava, e discutia com eles, e ele se sentava ali ao lado daqueles homens, ali como um colega deles, como amigo deles, participando ali da mesma sinagoga. É bem possível isso. E eles então discutiam com ele, mas isso fez com que eles começassem a sentir raiva e incomodados. Por quê? Porque eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão talvez não fosse um homem eloquente, um homem ali, um grande pregador, mas ele tinha o Espírito Santo atuando nele. E ele tinha sabedoria também, sabia aplicar a Escritura à realidade que ele estava falando. E isso fazia com que ele se tornasse alguém imbatível. E isso começou a despertar rancores. Note, o Evangelho incomoda os expoentes de doutrinas falsas, de outras doutrinas. É importante saber disso. Por quê? Porque se o Evangelho que você prega agrada todo mundo, agrada todas as religiões que há por aí, se esse é o Evangelho que você prega, o Evangelho que você prega é falso. É um outro Evangelho. Eu vejo há pastores, inclusive no meio batista, no meio do qual eu faço parte, há pastores que todo mundo gosta deles. Espíritas, romanistas, papistas, pessoas da Umbanda, todos olham para esses pastores e dizem, olha como esse pastor é diferente, que pastor maravilhoso, como ele fala coisas que nós, como nós gostamos das coisas que ele fala, como ele tem a mente aberta, e olha, esse pastor merece, é um modelo. Todos os pastores deveriam seguir o exemplo desse homem. E dizem isso. Mas não dizem isso em relação à postura dele, de docilidade, de brandura, não. Dizem isso em relação à pregação dele. Se isso acontece com você, tem algo errado com a sua pregação. Porque nós devemos, sim, ser conhecidos por nossa amabilidade, nossa honestidade, nosso bom testemunho, nossa amizade, sem problema nenhum. Mas nós não podemos ser conhecidos por pregar um evangelho açucarado. Que todo mundo, inclusive os que pregam mentiras horríveis, tanto no meio evangélico quanto fora, todo mundo aplaude. Se todo mundo gosta da sua mensagem e ninguém se sente censurado, ninguém se sente reprovado pelas coisas que você prega e ensina, o seu evangelho é falso, ele está adulterado, é evangelho mentiroso. Porque o verdadeiro pregador, quando ele prega, não importa a forma como ele faça isso. Ele pode pregar com dureza, como Paulo fazia muitas vezes, dizia para os seus ouvintes, já que vocês não querem saber da verdade, eu vou me voltar para outra direção. E era severo ali na pregação e dizia, vocês são hipócritas, vocês são pessoas que rejeitam a verdade. Ele às vezes era severo, outras vezes não. Às vezes ele explicava de um modo mais brando, dependia da circunstância, dependia com o que ele estava falando. Mas de um modo ou de outro, tanto usando de brandura, usando de severidade, o fato é que o conteúdo da mensagem fazia com que as pessoas se sentissem reprovadas. Eles diziam, peraí, mas essa pregação
Está dizendo que eu estou errado. Essa pregação está me censurando. Essa pregação está expondo a minha crença como uma crença errada. E ficavam incomodados com isso. E é assim que é o pregador da verdade. O pregador da verdade, ele vai incomodar expoentes de outras doutrinas. Se você não incomoda ninguém com a sua pregação, desculpe falar, mas o seu evangelho, ele foi adulterado, o seu evangelho foi maquiado, você colocou lá um monte de açúcar nele, tirou as partes dele que incomodam as pessoas, colocou o seu evangelho todo açucarado e aguado, como ele é muito forte e pode incomodar, você encheu ele de água, né? Deixou ele bem aguado, para ele não incomodar no paladar, botou 1 quilo de açúcar nele, para ficar bem docinho, e envolveu esse seu evangelho num pacotinho cor-de-rosa, cheio de ursinhos e de bichinhos e esquilinhos, colocou uma fitinha ali bonitinha e entregou para as pessoas. Esse é o seu evangelho. Esse evangelho não presta para nada. Esse evangelho não salva ninguém. O evangelho é mentiroso. Não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele vai incomodar as pessoas de outras crenças e você vai ter problemas com as pessoas quando você pregar o evangelho verdadeiro. Ele vai fazer isso. Ele vai incomodar, as pessoas não vão gostar. Foi o que aconteceu com Estevão. E Estevão, ele pagou o preço disso. Muito bem, nós vimos esses 2 enunciados quando nós estudamos essa passagem. E agora, eu quero apontar para vocês o 3º enunciado. O 3º enunciado está nos versículos 11 a 14. Esse enunciado foi extraído dos versículos 11 a 14. Então, observe aí o 3º enunciado. O 3º enunciado é o seguinte: o evangelho desperta rancores inescrupulosos. Note bem, é uma frase difícil. Eu não vou dizer que o evangelho desperta rancores inescrupulosos em todo o mundo. Não é assim. Há incrédulos que ficam com raiva, não gostam, ficam incomodados, mas para aí. A animosidade para aí, nesse ponto. Ele escuta, não gosta muito, se afasta, às vezes tacitamente não quer saber, mas se mantém ali tranquilo. Mas há pessoas que reagem de outra forma. E aqui nesse texto nós aprendemos que pode acontecer, e via de regra acontece, que o evangelho desperta rancores inescrupulosos. A pessoa passa a ter tanta raiva, que ela começa a tomar medidas que são medidas realmente de perversidade, medidas desonestas, medidas de alguém que não tem escrúpulos para prejudicar você, pela simples razão de você ser crente e pela simples razão de você apontar para a pessoa o caminho da verdade, mostrando que a crença que ela tem é falsa. Esse rancor, ele cresce, ele toma um formato maior e mais feio em algumas pessoas, e esse rancor começa a mover a pessoa na direção de tomar medidas que são medidas realmente desonestas, medidas próprias de pessoas sem moral, sem decência, mentirosas, caluniadoras, pessoas sem escrúpulo nenhum. Então é importante que você saiba disso. Se você é um crente e testemunha do evangelho aí fora para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas no trabalho, para os seus amigos na escola, na faculdade, no contexto em que você vive, você deve estar preparado para isso. Você não deve se assustar se isso algum dia acontecer vindo de pessoas que você conhece e que você tem como amigas. Note bem, esses rancores inescrupulosos que eu menciono aqui vieram de pessoas que frequentavam a sinagoga e certamente conheciam Estevão e tinham Estevão ali como um participante, um colega, um membro da sua sinagoga.
É bem possível isso. E eles, no entanto, desenvolveram esses rancores inescrupulosos. Veja aqui o que é dito no versículo 11. Veja o ponto a que chegou esse rancor inescrupuloso. Diz assim o versículo 11: então subornaram homens que dissessem. Eles subornaram. Aqui, existe aqui, o verbo que aparece aqui, é um verbo composto na língua grega, é o verbo ripobalo. Ripobalo é algo, literalmente seria você jogar algo por baixo, você lançar algo por baixo, você passar algo por baixo. Então, o que significa? Seria equivalente na nossa língua seria fazer alguma coisa por baixo dos panos. Na nossa língua nós usamos essa expressão, né? Usamos essa expressão quando alguém age de modo secreto, fazendo alguma coisa errada de modo secreto. Ele faz algo por baixo dos panos. Aqui então não fica muito claro o que eles fizeram por baixo dos panos. Pode ser que eles tenham passado, aqui o verbo balo significa jogar, significa passar, significa depositar dinheiro. Verbo balo tem esses sentidos todos, há um leque de significados no verbo balo. Então pode ser que eles tenham passado dinheiro por baixo da mesa, por baixo dos panos para esses homens. Por isso que em português colocaram o verbo subornar, porque o verbo ripobalo pode significar isso. Eles jogaram algo, eles passaram algo por baixo dos panos para esses homens. Foi dinheiro? Pode ser. Isso já tinha sido feito antes com Jesus. Subornaram homens. Então, pode ser isso. Pode ser também, em vez de ser dinheiro, pode ser que eles eles passaram para eles, eles jogaram para eles, não dinheiro, mas passaram para eles informações, instruções. Disseram, vem cá, isso por baixo dos panos, eles passaram instruções, eles instruíram esses homens, disseram, olha, vem cá, aqui ó, por baixo dos panos, vocês vão dizer isso para o sinédrio. Pode ser isso, pode ser suborno, como pode ser uma instrução secreta, combinar secretamente para que eles dissessem o que eles vão dizer agora aqui. Então notem, vejam aí a ausência de escrúpulos. Eles deram dinheiro ou então instruíram maldosamente esses homens para que dissessem o quê? Aqui o texto diz, para que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então notem, nós não sabemos ao certo, depois dos versículos 13 e 14, parecem lançar um pouco mais de luz sobre isso. Mas nós não sabemos ao certo que tipo de blasfêmia eles estavam acusando Estevão. Pode ser que os versículos 13 e 14 expliquem, ou pode ser que os versículos 13 e 14 adicionem mais acusações a estas. Nós não temos muita certeza, não sabemos ao certo. Mas eles falaram que Estevão estava proferindo blasfêmias, falando mal. Blasfemar é falar mal. Blasfemando contra Moisés, e isso seria algo terrível, porque Moisés era o autor da lei. Falar contra Moisés seria falar contra a lei. Na realidade, quando eles falam falar contra Moisés, é bem provável que eles estejam usando uma figura de linguagem aqui para se referir ao que Moisés produziu. Não é que eles estavam falando mal de Moisés, Moisés era um safado, Moisés era mentiroso, Moisés... Não é isso. É bem possível que eles estavam dizendo o seguinte, olha, o que Moisés escreveu, esse homem está difamando. Este homem pega o que Moisés escreveu e tenta destruir e atacar e manchar o que Moisés escreveu. Seria mais ou menos como quando nós dizemos assim, olha, você gosta de Machado de Assis? Eu não estou perguntando se você gosta da pessoa de Machado de Assis. Se você acha ele legal, um cara bacana, se ele era um amigão. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você gosta do que ele escreveu.
Quando eu pergunto, você gosta de Machado de Assis? Você vai dizer, eu gosto, eu acho legal, tem um livro dele que eu gosto, os outros eu não gosto. Você vai dizer isso. Esse é o sentido. Aqui é bem provável que esse seja o sentido. Quando falar mal de Moisés, não é da pessoa em si, mas bem provavelmente, muito provavelmente, até pela sequência da leitura aqui, no versículo 13 e 14, está falando sobre a obra de Moisés. Olha, esse homem está atacando a lei. Para os judeus, isso era sacrossanto. Você pensar, mas isso talvez fosse muito forte entre os judeus ali, nativos de Jerusalém, o judeuzão mesmo, porque esses homens aqui, eles eram helenistas, eles tinham vindo de fora. Pois bem, mas note bem, por que esses helenistas estavam lá? Esses helenistas estavam em Jerusalém porque eram pessoas tão fanáticas pelo judaísmo, que eles abandonaram seus países e foram para Jerusalém para viver ali, crendo que ali era o lugar santo que deveria viver. Então esses helenistas talvez fossem até mais fanáticos do que quem nascia lá. Eles tinham nascido fora, mas tinham ido para Jerusalém, tamanho seu apego à religião judaica. Então é bem possível que os judeus helenistas fossem ainda mais apegados à sua religião, ao ponto de abandonar suas pátrias nativas e irem para Jerusalém, sendo assim muito mais fanáticos por sua religião do que os judeus que tinham nascido ali mesmo na Palestina. Então por isso que eles são assim tão severos e chegam a desenvolver esses rancores inescrupulosos. Eles fazem isso, instruem secretamente, ou ripobalo, ou então eles subornam, dão dinheiro ali por baixo dos panos para que esses homens digam essas coisas. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e, claro, quem é o autor primário da lei de acordo com o ensino judaico-cristão? O autor primário da lei é Deus. Se você fala mal da lei, obviamente você está atacando o próprio Deus. Nós temos visto aí pessoas, eu vi esses dias aí os comentários aí de um pastor, esses pastores moleques que têm aparecido hoje em dia, pessoas que, infelizmente, você percebe que não tem preparo teológico nenhum. A pessoa não tem preparo teológico nenhum, nada. Nem conhecimento doutrinário, nem conhecimento bíblico, nem conhecimento teológico, nem conhecimento de história do pensamento cristão, história eclesiástica, noções elementares, noções básicas e as noções mais pífias de teologia, essas pessoas não sabem e estão se apresentando como grandes mestres e grandes influenciadores aí. E eu vi um deles dizendo que a Bíblia é um livro que não é palavra de Deus. A Bíblia não é nada disso. A Bíblia é um livro que tem ali vários problemas. E se alguém se converte e você começa a ensinar ali a Bíblia para a pessoa lá, você vai colocar a pessoa debaixo de um jugo terrível, de uma escravidão terrível. Então você atrai a pessoa com Jesus, dizia essa pessoa. Você atrai a pessoa com Jesus e depois coloca ela debaixo de um jugo, de um domínio aí terrível por causa da Bíblia. E a Bíblia que nós temos é resultado da influência de Constantino. Irmãos, umas bobagens assim que não tem o menor fundamento histórico, uma afirmação como essa, que a Bíblia quem montou foi Constantino e que ele mandou lá que fossem 60 e pouco. Irmãos, bobagens que não tem como a gente medir. São bobagens que nos fazem perder o fôlego, tamanho, a imensidão da estupidez de quem fala uma coisa dessas. Mas essas pessoas estão lá influenciando os outros. E aí, então, nós olhamos para isso e dizemos, nossa, mas essa pessoa está atacando as Escrituras. Pois é. O problema é que ao atacar as Escrituras, elas atacam também o próprio Deus. Esses homens, na sua acusação, a acusação é falsa, mas eles fazem uma relação correta. Olha a malandragem deles. Eles dizem, olha, ele está atacando Moisés. Consequentemente, estão atacando a Deus. Porque Moisés escreveu a palavra de Deus. E essa relação está correta. Eles estão corretos nisso. Realmente, se eu ataco Moisés, os escritos de Moisés, estou atacando a Deus. Se eu ataco os escritos da Bíblia, se eu me insurjo contra os escritos da Bíblia,
e eu digo, olha, isso aqui é escravidão, isso aqui só gera confusão, isso aqui não tem valor, nós temos que nos libertar disso aqui, isso aqui é algo que pode trazer prejuízo para nós, um peso muito grande, isso pode trazer uma grande desgraça sobre nós, pode trazer um jugo pesado demais para as pessoas, temos que nos libertar disso aqui. Quando eu faço isso, eu estou atacando o próprio Deus, porque Ele é o autor dessa palavra. Ele é o autor das Escrituras. O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus disse e afirmou claramente que Davi falou pelo Espírito Santo. O autor bíblico falou pelo Espírito Santo. Pedro se refere aos escritos de Paulo como Escrituras também. E Pedro realça que os homens falaram não a partir dos seus próprios insights pessoais, mas movidos pelo Espírito Santo, ele fala. Então essas coisas todas nós aprendemos na Bíblia, são lições elementares, de modo que de fato esses acusadores estão fazendo uma relação correta. Falar mal de Moisés é falar mal de Deus. Só que era mentira essa acusação em relação a Estevão. De fato, se eu falo mal de Moisés, eu falo mal de Deus. Mas Estevão não estava fazendo isso. Eles deturparam as palavras de Estevão. O que esses pastores fazem é isso, e aí é verdade. Eles falam mal das Escrituras, diminuem as Escrituras, atribuem às Escrituras perigos e falhas que ela não tem, e com isso falam mal do próprio Deus. Isso é verdade em relação a esses homens, mas não era verdade em relação a Estevão. Mas eles fazem essas acusações. Esses homens então dizem, olha, ele é culpado de blasfêmia. E vejam o que acontece então. Vejam a sequência, vejam o que vem a seguir. Eles subornam ou então instigam secretamente esses homens, e aí o versículo 12 fala o que eles fazem. Diz assim, sublevaram o povo. Olha aqui que coisa triste, eles incitaram, eles colocaram lenha. O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui é o que nós vemos muito hoje em dia. Eles estão divulgando fake news. É isso. Estão divulgando fake news. Eles criaram a mentira e começaram a espalhar. Imagine como seria isso hoje em dia. Eles usariam o quê? O WhatsApp, a internet, o Facebook. Eles usariam essas coisas todas para divulgar mentiras. Eles fizeram isso na época sem Facebook, sem WhatsApp. Eles disseram, olha, esse homem, ele blasfema contra Moisés e contra Deus. E começaram a espalhar isso. É o poder da fake news. Estevão, sozinho ali, como se defender? Ele ali, seus irmãos, como me defender disso? A coisa começou a espalhar. Eles atearam fogo. Eles atearam fogo nessa notícia falsa, nessa mentira, nessa fake news. E o texto fala que eles sublevaram o povo. Aqui a palavra é incitar. Eles incitaram o povo, puseram lenha nessa fogueira. Eles incitaram os anciãos, as autoridades ali, influentes, os escribas, que eram os mestres, pessoas respeitadas, eles incitaram essas pessoas todas. E arrebataram, aqui o verbo usado aqui é um verbo em português bastante forte, e é correto isso, porque o verbo ago que aparece aqui não é um verbo tão forte, mas está certo. A tradução ficou correta porque deu uma força boa para a palavra. Eles arrebataram, eles cataram, pegaram Estevão e levaram, arrastaram Estevão para o sinédrio. Então aqui começa já a violência contra ele. É muito interessante notar isso aqui. Preste muita atenção nisso. Quando o texto diz sublevaram o povo, note bem, que povo é esse? Era o povo de Jerusalém. E esse povo de Jerusalém, até 2, 3 dias atrás, eram fãs dos crentes. Olha, eles adoravam os crentes. Eles protegiam os crentes. Eles falavam bem dos crentes. Eles achavam os crentes o máximo. Se você olhar, eu vou ler aqui versículos bem próximos aqui desse texto. Se você olhar o livro aí de Atos, o capítulo 4, olha que romance lindo aqui entre o povo incrédulo e os crentes. Olha que lindo isso. Olha só. Atos, capítulo 4, versículo 21. Veja aí o que diz. Diz assim: depois,
Aqui o Sinédrio, os juízes do Sinédrio. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, aqui aos apóstolos, por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera aqui na cura de um paralítico. O povo estava do lado da igreja. O Sinédrio não pôde sequer castigar os apóstolos, porque o povo apoiava ali os crentes. Olha que lindo isso. O povo e a igreja, todos ali amigos, sem problemas. Tudo bem, vamos prosseguir. Chega no capítulo 5, versículo 13. É bom que nós tenhamos paz com as pessoas lá de fora. Agora vejam, versículo 13. Mas dos restantes, 5:13, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Olha, nós não vamos ser crentes, mas nós admiramos que como os crentes são maravilhosos, como os crentes são amigos, como nós gostamos desse povo. Você vê o versículo 26, olha o grau de simpatia. Diz assim o 5:26, nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Por quê? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo era amiguinho da igreja. Mas quanto tempo isso durou? Quanto tempo? O povo ficou amigo da igreja para sempre? Não. Quanto tempo durou? Pouco tempo. Aí, alguns meses talvez, algumas semanas, meses, não sabemos. Não diz ao certo, mas pouco tempo. Em pouco tempo, o povo mudou a sua postura. Agora, esse povo é o povo que vai apedrejar Estevão e é o povo que vai começar a perseguir a igreja ao ponto da igreja ter que se espalhar por todas as cidades ali ao redor. Agora a postura muda. Então é importante observar isso. Nunca se assuste com isso. Pode ser que você pregue o evangelho para alguém, seja ali um crente, e nos primeiros momentos essa pessoa receba você, convide você para ir na casa dela, comece a tratar você com toda docilidade, admirando você, sua família, sua postura, seu testemunho, e depois haver uma mudança brusca nisso aí. O crente, quando ele lê a Bíblia, ele não se assusta com essas coisas. Ele não se assusta. Ele não se assusta porque ele sabe que o incrédulo se comporta assim muitas vezes. A amizade do mundo é muito frágil e geralmente é temporária. Se a amizade do mundo prolonga muito tempo, pode ser que a razão disso seja o mau testemunho do crente. Porque no livro de Atos, em toda a Bíblia, nós vemos isso. O crente fiel, ele não consegue agradar plenamente essas pessoas. Não consegue, não dá para ele agradar plenamente essas pessoas por causa da sua mensagem. Então, cedo ou tarde, vão surgir aí algum grau de animosidade. Eu já, até entre os meus familiares, a princípio, tudo bonitinho, tudo lindo, e indo na casa, e visitando, e tomando café, e bolo de fubá, e não sei mais o que, tudo ali bonitinho em casa. Depois, de repente, você nota que o rosto está diferente, a recepção está diferente, a amizade está diferente, ela se esfria, você percebe que há um afastamento, um rancor ali velado, escondido, você nota isso. O que está acontecendo? Esse é o efeito normal que o crente causa nas pessoas. Muitas vezes há essa mudança, Eu não posso transformar isso aqui numa regra. Isso sempre vai acontecer com todo mundo, não. Mas se acontecer, você deve estar preparado sabendo que isso muitas vezes acontece. Muitas vezes surgem animosidades de repente. Está tudo bem. Aí você percebe que aquelas pessoas estão agindo de outra forma com você. A amizade do mundo, a amizade dos incrédulos, ela é frágil demais e ela muda rapidinho. Ela muda rapidinho, até porque
o próprio evangelho que nós pregamos gera esse tipo de reação. Eu imagino aqui, eu não sei, agora aqui eu vou usar a minha imaginação aqui. Eu penso que essa mudança na postura do povo, ela foi instigada também por um outro fator. Note bem, por que o povo gostava dos apóstolos e da igreja? Por quê? Porque havia vantagens nisso. Que vantagens? Que vantagens havia em eu estar perto e ser amigo dos apóstolos e da igreja? Sabe que vantagens havia? Eu poderia ser curado de uma doença, meus parentes. Uma grande vantagem, não é? Se eu tenho doentes na minha casa, um filho doente que não se cura, não tem remédio, uma esposa doente que não tem remédio, não cura, um pai doente, um irmão doente, tenho ali um cego na minha família, um aleijado na minha família, uma pessoa com sérios problemas de hemorragia na minha família, um leproso na minha família, uma pessoa que eu não posso nem chegar perto. Pessoas com doenças terríveis, sem a menor condição, não havia hospitais, não havia médicos de verdade naquela época. Pessoas ali sofrendo na minha família terrivelmente, e eu descubro que há um grupo em que os apóstolos e vários irmãos ali daquele grupo realizam curas extraordinárias e completas, perfeitas. Eu descubro isso. Eu vou ser amigo ou inimigo desse povo? Claro que eu vou ser amigo. Eu vou levar lá os meus enfermos, eu vou levar lá as pessoas que estão padecendo de alguma forma, com demônios até inclusive. E a Bíblia diz que todos eram curados. Esse era o verdadeiro dom da cura. Não o que a gente vê hoje em dia, que é tudo mentira. Mas o verdadeiro dom da cura era assim. Todos eram curados. Em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Todos eram levados, diz o texto de Atos 5, e todos eram curados. Pois bem, todos estão curados. E agora? E agora? Que vantagem há em ser amigo dessas pessoas? O que eu tinha que tirar deles, eu já tirei. O que eu queria deles, eu já tenho. Os meus doentes já se recuperaram. O meu filho que estava cego, já está enxergando perfeitamente. O meu irmão que era aleijado, já está andando, correndo para lá e para cá. A minha irmã, que era leprosa, meu Deus, que uma desgraça, já está aqui conosco, aqui, está tudo bem. Está tudo bem, felicidade, novamente alegria, saúde, podemos trabalhar, podemos prosperar na nossa vida, no trabalho, juntos aqui, todos com saúde. Acabou. Para quê? Para que eu preciso agora ser amiguinho desses homens? Não preciso mais. O interesse desapareceu. Em Jerusalém, todo mundo era curado, todo mundo tinha sido curado. Cidades ao redor, todos curados. É bem possível que tenha sido muito fácil para os helenistas instigar o povo. Por quê? Porque não havia mais interesse do povo em nada que os cristãos pudessem oferecer. Agora os cristãos só ofereciam a mensagem. Eles não ofereciam mais cura, só estavam curados. A grande maioria. Então, agora o que vocês estão oferecendo para nós não nos interessa. Nós gostamos das curas. A mensagem não nos interessa. Então, talvez por causa disso, talvez não tenha sido por coincidência que depois de tantas curas, o povo foi levado tão facilmente a se levantar contra os apóstolos. É bem possível que tenha sido esse um fator de facilitação do trabalho de levar o povo para o lado de inimizade contra os apóstolos e a igreja. Vejam então, eles apresentam falsas testemunhas, dizem essas coisas, e o versículo 14 diz assim: porque temos ouvido falar, dizendo de Estevão, que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O que nós temos aqui é uma acusação. Fala que ele destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O que nós temos aqui é uma acusação muito parecida com a acusação que aparece em Marcos, capítulo 14,
14, 57 e 58. Que eu não vou abrir agora lá, porque o nosso tempo já está meio adiantado. Mas notem, em Marcos 14, 57 e 58, nós vemos que foi exatamente essa acusação que fizeram contra Jesus. Exatamente essa. Esse homem afirma que vai destruir o santuário e vai reconstruí-lo aí em 3 dias. Um santuário não feito por mãos humanas. Eles acusaram Jesus da mesma coisa. Então é possível, diante disso, que os judeus estivessem deturpando as palavras de Jesus que Estevão ensinava. Pode ser. Porque Jesus havia dito em João 2, 18 a 21, guarde esse texto, não dá tempo de lermos agora. Mas em João 2, 18 a 21, Jesus disse: destruí este santuário e eu o edificaria em 3 dias. E João explica, e Jesus estava falando do santuário do seu corpo. Isso em João 2, 18 a 21. Veja aí na sua Bíblia esse trechinho de João que mostra isso. Jesus dizendo, olha, eles pediram, dá-nos um sinal. Ele falou assim, o sinal que eu dou é esse. Destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E João explica que ele estava falando do santuário do seu corpo, era uma referência à ressurreição. Mais tarde, em Marcos 14, 57 e 58, pegaram essas palavras de Jesus e usaram essas palavras de forma deturpada para dizer que ele iria destruir o templo lá no Monte Moriá, a construção lá de Herodes, ia reconstruir o templo em 3 dias, não por mãos humanas. Dizendo que Jesus tinha dito isso, era uma deturpação das suas palavras. Então o que pode ter acontecido aqui? Pode ser que Estevão tenha repetido esse ensino, ligado à ressurreição de Jesus, porque ele pregava a ressurreição. E pode ser que em algum momento ele tenha pronunciado essas palavras de Jesus, explicando o que Jesus quis dizer, mas pegaram essas palavras dele e certamente deturparam essas palavras dele. Ou pode acontecer também, nós não sabemos, pode ter acontecido também, de Estevão ter falado sobre a segunda vinda, porque isso também era parte da pregação apostólica. A pregação apostólica falava da ressurreição, e pode ser que Estevão tenha usado o ensino de Jesus em João 2, 18 a 21, para falar sobre a ressurreição do corpo de Jesus, pode ser, e aí deturparam, mas pode ser também que Estevão tenha falado sobre a segunda vinda de Cristo, que era parte da pregação apostólica. E é claro, quando Jesus vier, ele vai inaugurar uma nova ordem, é claro. Ele vai estabelecer um novo sistema. E nós sabemos que no final de tudo, quando tudo chegar ao fim, haverá novo céu e nova terra. E não haverá mais nada dessas coisas. Então pode ser que esse ensino de Estevão tenha chegado ali aos judeus helenistas, eles pegaram esse ensino, eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo, mas eles deturparam. Isso é a falta de escrúpulos que nós encontramos mais uma vez aqui. Além de subornarem homens, instruírem homens a dizerem mentiras, além disso, eles também pegam as palavras de Estevão e deturpam o ensino dele para ele dizer, colocando na boca dele palavras que ele não disse, ou dando sentidos às palavras que ele disse, sentidos que ele nunca pretendeu e que nunca passaram pela sua cabeça. E fizeram isso. É a falta de escrúpulos, é enganar as pessoas, incitar os outros ao ódio através de notícias falsas, mudar o sentido do que alguém falou, transmudar esse sentido para trazer culpa sobre a pessoa. Tudo isso nós encontramos aqui nesse trechinho. São rancores inescrupulosos, desonestidade,
mentira, suborno, instruir ali para o mal, divulgar mentiras, as fake news pelo povo todo, para instigar o rancor e mudar o sentido daquilo que a pessoa falou. Gente, esse tipo de coisa acontece até no meio evangélico. É assustador. Há crentes que fazem isso. Há crentes que fazem isso para atacar pastores. Há crentes que fazem isso para atacar igrejas. Há pastores que fazem isso para atacar outros pastores. Muitas pessoas são vítimas desse tipo de coisa. É o modo de agir claro da pessoa que não tem escrúpulos, do patife. É o patife. É a pessoa que tem uma mente canalha. Ele não tem escrúpulos, ele tem coragem de fazer isso. Ele tem coragem de instigar as pessoas, de espalhar notícias falsas, de pegar o que alguém fala e mudar o que a pessoa fala, dar um sentido diferente àquilo que a pessoa quis dizer, mudando, colocando na intenção da pessoa coisas que ela nunca, jamais passaram pela sua cabeça, mas embutindo esses sentidos ali nas suas palavras, com o objetivo de prejudicar aquela pessoa. E no meio evangélico isso acontece também, infelizmente. Não é só lá fora, não. Eu já fui vítima disso já várias vezes. Mas note bem, o evangelho, aqui falando do evangelho, o evangelho produz isso. Esses rancores inescrupulosos, e você não deve se assustar diante disso se você for alvo de rancores desse nível. E por último, o quarto enunciado aqui. Qual é o quarto enunciado que nós encontramos? Está no versículo 15, que eu vou falar agora aqui para terminar esse texto hoje. O Evangelho, esse é o quarto enunciado. O Evangelho imprime sinais de santidade no que crê. Isso aqui é o lado mais positivo desse texto. Porque nesse texto a gente vai lendo, você só vê maldade, você só vê mentira, você só vê coisas ruins e feias. Mas quando você chega no versículo 15, você tem um enunciado, um ensino que produz um enunciado mais leve e gostoso de aprender. O Evangelho imprime sinais de santidade no que crê. Veja o que diz aí o 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, 71 líderes, juízes, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Como é que o escritor Lucas soube disso? Bem, é possível que alguém lá de dentro do sinédrio tenha contado para ele. É possível que tenha sido Paulo. Paulo participava ali das reuniões todas lá. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha depois contado isso para Lucas, e Lucas então registrou isso aqui. Mas notem, é interessante notar isso. Esse texto mostra Estevão transfigurado. Há uma transfiguração do rosto dele. E isso aqui, esse tipo de transfiguração em que o rosto dele parece o rosto de um anjo, não há detalhes. Como era o rosto de um anjo? Como que é? Eu nunca vi um anjo, não sei. Como que é o rosto de um anjo? Ele brilhava? Não sei. Alguma coisa mudou nas feições de Estevão. E o texto não explica. É muito difícil, porque nós não temos elementos no próprio texto para explicar isso aqui. Não temos. O que aconteceu? Virou o quê? Saía ali alguma glória maravilhosa? Não sabemos. É possível que esse texto aqui evoque aquela experiência de Moisés em Êxodo 34, 29. Êxodo 34, 29, você leia aí na sua casa, anote aí e leia depois. Êxodo 34, 29 diz que Moisés, quando desceu do Monte Sinai, na presença de Deus ali, ele desceu com o rosto brilhando. Então o rosto de Moisés sofreu alguma alteração que depois foi passando, o brilho foi diminuindo, mas ele desceu dali da presença de Deus com o rosto diferente. Brilhava o rosto dele, tanto que ele colocou até um véu. Então, essa mudança no rosto da pessoa, na mentalidade do escritor bíblico, pode estar ligado a um sinal de íntima comunhão com Deus, de estar na presença dele. Jesus, da mesma forma, mas aqui Jesus é Deus, né? Então fica mais difícil você usar essa ilustração. Mas Jesus, em Lucas 9, 29, leia depois na sua casa,
se bem que você já está na sua casa, mas leia depois aí, Lucas 9, 29, fala de Jesus transfigurado também. Jesus aparece ali com Moisés e Elias ao seu lado num momento glorioso, num momento em que parece que o céu desceu, parece que todo o céu desceu e aquela glória maravilhosa ali, um momento de grande brilho e fulgor, e Jesus tem o seu rosto transfigurado. Então pode ser que isso aqui seja um sinal de proximidade, de extrema comunhão com Deus. Essa mudança na fisionomia de Estevão, que é chamada aqui, que é comparada aqui ao rosto de um anjo, há essa mudança no rosto dele, que nós não temos os detalhes, mas que o que temos aqui é suficiente para crermos. Alguma coisa aconteceu que chamou a atenção no seu rosto. E essa mudança era decorrente da comunhão que ele tinha com Deus. É interessante isso pelo seguinte, um fator muito interessante aqui. O texto fala que ele estava diante do sinédrio. Ele não estava diante de Deus, do trono de Deus. Ele estava diante do trono da glória, como Isaías esteve em Isaías 6. Ele estava diante dos tronos humanos de pessoas perversas, de assassinos cruéis. Não estava diante do trono de Jesus. Mas é curioso perceber que mesmo estando na presença de gente tão ruim, mesmo estando na presença de gente tão perversa, incrédula, ruim, assassina, Estevão, acima de tudo, mostrava que estava na presença de Deus. Mesmo no meio do sinédrio, mesmo no ambiente mais escuro, perverso, pecaminoso, cruel, mesmo inserido nesse ambiente, acima de tudo, ele estava na presença de Deus. E essa é uma lição importante. O Evangelho faz isso com a pessoa. O Evangelho faz com que a pessoa, mesmo quando ela ande no meio mais hostil, mesmo no meio mais perverso, sujo, inimigo da verdade, mesmo nesse meio, o crente mostra que ele está na presença de Deus. É por isso, queridos, que é difícil acreditar, por exemplo, no jovem que fala que foi para a faculdade e lá na faculdade ele se desviou. Isso, desculpem, isso não se harmoniza com a verdade bíblica, porque é exatamente no ambiente mais hostil, é exatamente no ambiente mais inimigo da verdade que o rosto do crente se transfigura. É exatamente no ambiente dos inimigos da verdade, dos homens perversos, das pessoas ligadas ao pecado da forma mais suja, pútrida e repugnante possível. É exatamente nesse ambiente que o rosto do crente mostra que ele é alguém diferente. Mostra que ele conheceu o Evangelho. Mostra que ele é uma nova criatura. Mostra que ele está na presença de Deus. Quando você ouve essas histórias, né? Tal pessoa foi para a faculdade e abandonou a fé, e deixou de ser crente. Tal pessoa era tão firme na igreja, mas começou a trabalhar em tal empresa e lá se corrompeu. Irmãos, tudo isso é uma bobagem imensa. Se a pessoa fez isso, é porque na realidade ela não nasceu de novo. E assim que ela viu o ambiente que ela realmente amava, assim que ela teve contato com o ambiente que ela realmente amava, ela se descobriu. Falou assim, meu Deus, é tudo que eu sempre quis. Esse ambiente da faculdade, esse ambiente desse trabalho, esse ambiente desses amigos, é tudo que eu sempre quis. Quanto tempo eu perdi nessa igreja. Então a pessoa salta de cabeça, pula de cara na lama, na sujeira e se delicia lá, e as pessoas dizem assim, ele era crente, mas abriu a mente e mudou. Gente, que grande bobagem pensar assim. Na realidade era um incrédulo ali, que quando teve contato com o seu ambiente natural, se soltou ali e feliz, livre, leve e solto, passou a desfrutar ali dos prazeres e das mentiras e das sujidades todas que eram próprias da sua natureza. O crente é diferente.
o crente está diante do sinédrio. Pecado, escuridão, perversidade, mentiras, subornos, a todo tipo de mentira, de promiscuidade, de erro, de mal, tudo. Ele está naquele meio. E é exatamente naquele meio que o seu rosto se transfigura e se transforma no rosto de um anjo. É exatamente naquele meio. É naquele meio que ele prova que ele realmente nasceu de novo. É naquele meio que ele evidencia ainda mais que ele conheceu o Evangelho e agora, tendo conhecido o Evangelho, ele vai exibir os sinais de santidade que o Evangelho imprimiu na vida dele. Então, queridos, essa é a última lição aqui desse trechinho que nós vemos aqui consubstanciada no versículo 15. A minha expectativa, a minha oração é que isso seja real em você. Que você, ali, diante do sinédrio deste mundo, dos inimigos da fé, a minha expectativa, a minha oração é que o seu rosto também se transfigure e as pessoas percebam claramente que você é diferente exatamente nos momentos em que você está no meio dessa gente.